Você já se perguntou como a oração pode ser a ponte entre o impossível e o possível na sua vida? Ao longo da história, em momentos de crise e desafios aparentemente insuperáveis, homens e mulheres encontraram na oração a força para transformar suas circunstâncias e experimentar milagres. Quando tudo parece perdido, é a conexão com o divino que acende a chama da esperança e da mudança. Neste vídeo, você descobrirá ensinamentos inspiradores sobre o poder da oração para transformar o impossível em realidade. E preste atenção especial ao último ponto, que pode revolucionar a forma como você ora e vive sua fé. Antes de continuar, convido você a fazer uma declaração de fé nos comentários. Obrigado, Senhor, por este novo dia que me permites começar. Por favor, proteja-me e guie-me em tudo o que preciso fazer. Quero fazer a tua vontade hoje e sempre. Amém. Querido ouvinte, convido você a assistir ao vídeo até o final. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative as notificações para que o YouTube avise quando postarmos um novo vídeo. Vamos começar. Número 1. A oração que abre portas fechadas. Às vezes, enfrentamos portas fechadas na vida que parecem impossíveis de abrir, oportunidades que desaparecem e sonhos adiados. Nesses momentos de frustração e resignação, nos sentimos impotentes, como se não tivéssemos a chave para abrir essas portas. No entanto, a oração pode ser essa chave divina que nos permite superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Imagine estar em uma situação em que tudo parece perdido e, de repente, por meio da oração, você sente uma conexão direta com Deus que lhe dá força para seguir em frente. A oração transcende o que podemos ver ou tocar, agindo em dimensões espirituais que nos permitem acessar o inatingível. Isaías 22 nos lembra que Deus coloca em nossas mãos a chave da casa de Davi. Uma chave que ninguém pode fechar ou abrir sem o seu consentimento. Isso nos garante que quando oramos com fé, estamos acessando um poder muito maior que o nosso. Mateus 7 nos convida a pedir, buscar e bater, prometendo que encontraremos, receberemos e as portas se abrirão. É um convite para confiar plenamente no poder da oração para abrir caminhos que antes pareciam bloqueados. Um exemplo poderoso disso é a história de Pedro na prisão. Imagine Pedro acorrentado entre 2 soldados, com guardas vigiando a porta. A situação parece desesperadora, mas a igreja se une em oração por ele. Essa intercessão coletiva mostra a força da comunidade de crentes e como a persistência na oração pode levar a uma intervenção divina. De repente, um anjo do Senhor aparece. As correntes de Pedro caem e ele é libertado. Esse milagre demonstra que não há porta que a oração não possa abrir quando Deus está do nosso lado. Nossas vidas também podem ter prisões pessoais, sejam emocionais, espirituais ou financeiras. Essas correntes invisíveis podem se manifestar como ansiedade, depressão, dívidas ou vícios, limitando-nos e fazendo-nos sentir presos. No entanto, assim como as correntes físicas de Pedro caíram, nossas correntes internas também podem ser quebradas por meio da oração sincera e persistente. A libertação começa com uma comunicação aberta com Deus, reconhecendo nossa necessidade de ajuda e confiando no poder dele para transformar nossas vidas. A oração também nos ajuda a mudar nossa perspectiva sobre os obstáculos. Às vezes, as portas parecem fechadas simplesmente porque precisamos ver as coisas de uma nova maneira. A oração nos permite descobrir oportunidades onde antes víamos barreiras. É como se aproximar de uma montanha intransponível e, ao fazê-lo, descobrir trilhas ocultas que levam ao topo. Ou como um agricultor paciente que semeia com fé e espera o momento certo para colher. Esses exemplos mostram que, com a ajuda de Deus, podemos superar qualquer desafio. É fundamental também aprender a confiar no tempo perfeito de Deus. Paciência e confiança são essenciais enquanto esperamos que as portas se abram.
O Salmo 37 nos incentiva a entregar nosso caminho ao Senhor e confiar nele, sabendo que ele agirá. Às vezes, as portas estão fechadas porque ainda não estamos prontos para o que há além delas. Deus usa esses períodos de espera para nos preparar e moldar, fortalecendo nossa fé e caráter enquanto aguardamos sua orientação. A oração não apenas muda nossas circunstâncias externas, mas também nos transforma internamente. Por meio da oração, desenvolvemos paciência, fé e um caráter mais forte. Mesmo quando as portas ainda não se abriram, a oração nos dá uma paz profunda em meio à incerteza, sabendo que Deus está trabalhando em nosso favor nos bastidores. Por fim, é importante confiar em Deus, em vez de tentar forçar as situações por conta própria. Reconhecer nossa dependência de Deus nos ajuda a evitar a tentação de empurrar portas que Ele ainda não abriu. Quando Deus abre uma porta, é para nos guiar em direção ao seu propósito para nossas vidas. Nossa responsabilidade é estarmos prontos e dispostos a seguir sua direção, alinhando nossas ações com sua vontade. Em cada passo dessa jornada, a oração se apresenta como uma ferramenta poderosa que nos conecta a Deus, nos dá força para superar os desafios e nos abre portas que antes pareciam inalcançáveis. Confiar no poder da oração é acreditar que com Deus não há obstáculo que não possa ser superado. Número 2. A oração que transforma o impossível em possível. Às vezes, nos encontramos em situações que parecem totalmente impossíveis. Circunstâncias em que as probabilidades estão contra nós e as soluções parecem inexistentes. É nesses momentos de desesperança e frustração que a fé se torna nossa âncora. Você já se sentiu preso em uma situação sem saída? É precisamente nesses momentos que a oração pode transformar o improvável em possível. A oração não é apenas uma rotina diária, mas uma conexão profunda com o divino. Lucas 1:37 nos lembra que para Deus nada é impossível. Essa afirmação nos dá esperança, sabendo que, embora de nossa perspectiva humana tudo pareça perdido, existe um poder maior que pode mudar nossas circunstâncias. Quando oramos, não estamos apenas falando com Deus, mas também expressando nossa fé ativa, aquela que move montanhas e abre caminhos onde antes só víamos barreiras. A história de Ana é um exemplo perfeito de como a oração pode transformar o impossível em possível. Ana enfrentava a esterilidade, uma situação que a enchia de dor e desprezo. Seu desejo de ter um filho parecia um objetivo inalcançável, e as provocações de quem a cercava apenas aumentavam sua angústia. No entanto, Ana não desistiu. Sua oração fervorosa e sincera foi finalmente atendida, e Deus lhe concedeu um filho, Samuel, cumprindo sua promessa em 1 Samuel 1:27. Essa história nos mostra que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a fé e a oração podem trazer bênçãos inesperadas. O improvável muitas vezes se torna a oportunidade perfeita para que Deus manifeste seu poder. Quando enfrentamos desafios que parecem insuperáveis, nossas limitações destacam a grandeza de Deus. A oração tem o poder de transformar diagnósticos médicos, restaurar relacionamentos rompidos e abrir portas que nunca imaginamos. Pense na semente plantada em terra seca, sem água, ela parece destinada ao fracasso, mas, com a bênção certa, pode florescer e dar frutos. Assim também, nossas orações revitalizam situações estéreis, permitindo que floresçam de maneiras surpreendentes. A fé e a ação andam de mãos dadas no processo da oração. Não se trata apenas de pedir, mas de acreditar e estar disposto a agir de acordo com a orientação de Deus. Muitos testemunhos de fé nos inspiram a continuar, mesmo quando a resposta demora a chegar. Permanecer firme e obediente, confiando que Deus tem um plano perfeito, é essencial para ver o improvável se tornar realidade.
Deus é nosso provedor e curador, sempre disposto a intervir em nossas vidas de maneiras que talvez não compreendamos imediatamente. Aceitar sua vontade e confiar em seu tempo perfeito nos ajuda a nos alinhar com seu propósito. Às vezes, a resposta às nossas orações não chega da maneira que esperamos, mas sabemos que Ele está trabalhando em nosso favor, transformando nossas circunstâncias de maneiras que refletem seu amor e poder. Você já parou para pensar em como a oração pode mudar sua perspectiva? Quando enfrentamos obstáculos, é fácil enxergar apenas as barreiras, mas ao orar, começamos a ver as oportunidades ocultas, os caminhos que antes não eram evidentes. A oração funciona como nossa bússola em meio às tempestades da vida, guiando-nos para a calma e a clareza. É fundamental lembrar que não estamos sozinhos nesta jornada. A comunidade de crentes, a igreja e aqueles que nos apoiam na fé desempenham um papel crucial em nossa transformação. Juntos, por meio da oração coletiva e do apoio mútuo, podemos experimentar milagres que parecem fora de alcance. Em cada um de nós há uma história do improvável transformado em possível. Ao orar com fé e expectativa, abrimos a porta para o divino, permitindo que Deus trabalhe em nossas vidas de maneiras maravilhosas. Confie no poder da oração e permita que ela transforme seus desafios em testemunhos de fé e esperança. Com Deus, o impossível se torna possível, e cada oração é uma semente de fé que pode florescer em bênçãos inesperadas. Número 3. A oração que renova a esperança em tempos de desespero. Em momentos de desespero, quando nossos sonhos e planos parecem desmoronar e nos deparamos com um abismo emocional, a oração torna-se aquele farol de esperança que nos guia através da escuridão. Imagine-se no meio de uma tempestade, sentindo que tudo ao seu redor está desmoronando. É nesses instantes que a oração nos oferece uma conexão direta com Deus, permitindo-nos encontrar força e propósito, mesmo nas ruínas mais profundas de nossas vidas. Neemias, ao saber da devastação de Jerusalém, não se deixou consumir pelo desespero. Em vez de se render diante da magnitude da tarefa, ele se voltou para uma oração fervorosa, buscando a orientação e o favor de Deus. Em Neemias 1:4, vemos como seu coração ferido se transforma em uma conversa sincera com Deus, expressando sua dor e sua determinação de agir. Essa oração não apenas reflete sua fé, mas também seu compromisso em reconstruir o que estava destruído, mostrando que a oração pode ser o primeiro passo para a renovação e restauração. O Salmo 42:5 nos fala dessa luta interna, onde a alma está abatida e perturbada, mas encontramos consolo na exortação de esperar em Deus. É um convite para transformar nossa perspectiva, deixando de focar exclusivamente nas circunstâncias atuais e confiando que Deus está trabalhando em nosso favor. Quando o desespero nos envolve, a oração nos ajuda a elevar o olhar, lembrando-nos de que, mesmo em meio à dor, existe uma esperança que não se desvanece. A história de Neemias nos ensina que a oração não é apenas uma expressão de nossas necessidades, mas também um chamado à ação. Depois de orar, Neemias não ficou esperando passivamente. Ele tomou a iniciativa de reconstruir os muros de Jerusalém. Da mesma forma, nossa oração deve ser acompanhada de passos concretos em direção à restauração. A oração nos dá clareza e direção para avançarmos com propósito, mesmo quando as circunstâncias parecem intransponíveis. As metáforas de esperança, como o farol na tempestade ou a semente em terra árida, nos ajudam a visualizar como a oração pode iluminar nosso caminho e revitalizar nossas vidas. Um farol guia os navegantes através das tempestades e, da mesma forma, a oração nos mantém focados e orientados para a segurança e a paz em meio às dificuldades. A semente, aparentemente destinada ao fracasso em solo seco, floresce com a água, simbolizando como nossas orações podem trazer nova vida a situações que pareciam estéreis.
A comunidade desempenha um papel crucial na renovação de nossa esperança. Neemias inspirou outros a se unirem na reconstrução, demonstrando que a oração coletiva fortalece e renova a esperança compartilhada. Romanos 15:13 nos assegura que o Deus da esperança nos encherá de alegria e paz enquanto acreditamos, permitindo-nos abundar em esperança pelo poder do Espírito Santo. Orar juntos não apenas nos une, mas também nos dá o suporte necessário para enfrentar qualquer desafio. Internamente, a oração transforma nosso coração e nossa perspectiva. Ela nos permite ver além do desespero, alinhando-nos com o propósito de Deus e confiando que Ele tem um plano, mesmo no meio do caos. Essa transformação interna nos dá a força para perseverar e a certeza de que nossas orações estão sendo ouvidas e respondidas de formas que talvez não compreendamos imediatamente, mas que sempre são direcionadas para o nosso bem. Ao refletir sobre como a oração pode renovar nossa esperança, percebemos que não estamos sozinhos em nossa jornada. Deus é a fonte inesgotável de esperança. E através da oração, nos conectamos com seu amor e seu poder. Ele nos convida a entregar nossos fardos e confiar que, mesmo nos tempos mais sombrios, há uma luz que nunca se apaga. Assim, cada oração torna-se uma semente de fé, capaz de florescer em bênçãos e novas oportunidades, transformando nosso desespero em uma esperança renovada e vibrante. Confie no poder da oração para renovar sua esperança. Em meio a qualquer desafio, lembre-se de que Deus está com você, guiando-o e fortalecendo seu espírito. Permita que a oração seja seu refúgio e seu impulso para uma vida cheia de propósito e esperança, sabendo que com Deus sempre há uma luz no fim do túnel. Número 4. A oração que quebra correntes e ciclos negativos. Às vezes, você sente que está preso em um ciclo sem fim, repetindo os mesmos erros repetidamente, como se correntes invisíveis o impedissem de avançar. Você já se encontrou em uma situação em que parece que nada muda, não importa o quanto você tente? É nesses momentos que a oração pode se tornar a chave que quebra essas correntes e o liberta dos ciclos negativos que o mantêm estagnado. Pense em Jabes, um homem cujo nome significava dor. Apesar do significado do seu nome, ele decidiu não deixar que isso definisse o seu destino. Em 1 Crônicas 4:10, vemos como Jabes clama a Deus pedindo bênção, expansão, a presença divina e proteção contra o mal. Sua oração reflete não apenas seu desejo de mudança, mas também uma fé profunda de que Deus poderia transformar sua situação. E Deus respondeu à sua oração, concedendo-lhe tudo o que pediu. Esse exemplo nos mostra que, não importa o quão difíceis pareçam nossas circunstâncias, a oração tem o poder de quebrar ciclos negativos e nos abrir para novas bênçãos. Correntes e ciclos negativos podem se manifestar de muitas formas. Vícios, relacionamentos tóxicos, padrões de comportamento destrutivos ou até mesmo problemas financeiros que parecem insuperáveis. Esses padrões repetitivos nos fazem sentir impotentes, como se estivéssemos presos em uma roda de hamster sem fim. No entanto, a oração atua como uma ferramenta poderosa para desfazer essas amarras. O Salmo 107 nos lembra que, quando clamamos a Deus em nossa angústia, Ele nos livra de nossas aflições, tirando-nos das trevas e rompendo nossas prisões. É uma promessa de liberdade e renovação que nos encoraja a não desistir. Isaías reforça essa ideia, ao dizer que o jejum escolhido por Deus é para soltar as amarras da impiedade e quebrar as correntes da opressão. A oração, especialmente quando combinada com ações de justiça e bondade, pode transformar profundamente nossas vidas. É como uma chave que abre as portas mais trancadas, libertando-nos para voar alto, como uma águia que foi solta de sua gaiola. A oração não apenas nos liberta, mas também nos dá força e direção para iniciar novos ciclos de bênção e crescimento.
Quebrar correntes e ciclos negativos não é apenas um ato de fé, mas também de perseverança. Às vezes, pode parecer que nossas orações não estão sendo respondidas imediatamente, mas é importante permanecermos persistentes. A história de Jabez nos ensina que, embora nossas circunstâncias atuais possam ser difíceis, a fé e a oração constante podem nos levar a uma transformação completa. Não se trata apenas de pedir, mas de agir com confiança de que Deus está trabalhando em nossas vidas para quebrar esses ciclos e nos guiar a um futuro melhor. Além disso, a comunidade desempenha um papel crucial nesse processo de libertação. Quando oramos juntos, como a igreja fez por Pedro na prisão, encontramos força na unidade e no apoio mútuo. Romanos 15 nos diz que o Deus da esperança nos encha de toda a alegria e paz enquanto cremos, para que possamos abundar em esperança pelo poder do Espírito Santo. Orar em comunidade não apenas fortalece nossa fé individual, mas também cria um ambiente onde as bênçãos podem fluir livremente e os ciclos negativos podem ser finalmente quebrados. A oração transforma nosso coração e nossa perspectiva. Ela nos ajuda a enxergar além de nossas limitações atuais e a confiar que Deus tem um plano para nós, mesmo no meio da escuridão. Ao alinhar nossas vidas com a vontade dele, começamos a experimentar uma liberdade e uma paz que antes pareciam inalcançáveis. É um processo de cura interior que nos prepara para receber as bênçãos e oportunidades que Deus reservou para nós. Então, se você sente que está preso em um ciclo negativo, não perca a esperança. Levante sua voz em oração, confie no poder libertador de Deus e dê o passo em direção a uma nova vida cheia de liberdade e bênçãos. Lembre-se de que, com Deus, nenhuma corrente é forte demais e nenhum ciclo é longo demais para ser quebrado. Permita que a oração seja seu refúgio e sua força, e você verá como sua vida será transformada de maneiras que nunca imaginou. Número 5. A oração que transforma inimigos em aliados. Às vezes, nos encontramos em meio a conflitos que parecem insuperáveis, relacionamentos profundamente danificados e inimizades que nos enchem de dor e amargura. Você já se sentiu preso em uma situação em que a reconciliação parece impossível? É nesses momentos que a oração pode ser uma ferramenta poderosa para transformar inimigos em aliados, curando corações e unindo pessoas de maneiras que você nunca imaginou. Pense em Saulo, que mais tarde seria conhecido como Paulo. Saulo nem sempre foi um seguidor de Cristo. Na verdade, ele era um dos mais fervorosos perseguidores da igreja. Sua vida era marcada por oposição e ameaças contra os crentes. Mas tudo mudou no caminho para Damasco, quando ele teve um encontro direto com Jesus. Esse encontro não apenas transformou sua vida, mas também mudou a dinâmica de muitos relacionamentos. Atos 9, 11 mostra como Deus instruiu Ananias a ajudar Saulo, demonstrando que a obediência e a coragem na oração podem quebrar as barreiras mais duras e mudar corações endurecidos. Jesus nos dá um ensinamento claro em Mateus 5, 44. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Esse ensinamento não é apenas uma sugestão, mas um mandamento que nos convida a usar a oração como ferramenta para curar e transformar relacionamentos. Orar pelos nossos inimigos não apenas pode amolecer seus corações, mas também transforma o nosso, libertando-nos do peso do ressentimento e promovendo paz interior e exterior. Imagine a oração como uma ponte que construímos sobre abismos de discórdia. Onde antes havia apenas separação, agora há conexão graças à oração. É como o gelo que derrete lentamente, permitindo que o calor da oração aqueça corações frios e distantes. A paciência e a persistência na oração são essenciais para ver essas transformações.
Provérbios 16 nos lembra que quando os nossos caminhos agradam a Deus, até os nossos inimigos podem viver em paz conosco. Isso não significa que nos tornamos amigos imediatamente, mas abre a porta para a reconciliação e novas formas de nos relacionarmos. Os benefícios de transformar inimizades são profundos. Liberamos cargas emocionais e estresse, encontrando uma paz que antes parecia inalcançável. Além disso, os relacionamentos restaurados tornam-se um poderoso testemunho de fé, inspirando outros a buscar reconciliação em suas próprias vidas. É um ciclo de bênção que não apenas nos beneficia, mas também aqueles ao nosso redor, mostrando o amor transformador de Deus em ação. Então, como podemos começar esse processo de oração pelos nossos inimigos? Primeiro, comece pelo perdão. Decidir conscientemente liberar o ressentimento é um passo crucial. Reconheça que o perdão é mais para sua libertação do que para o benefício do outro. Depois, ore pela bênção e bem-estar dessa pessoa. Peça a Deus que lhes conceda paz e felicidade, descartando qualquer desejo de vingança ou mal. Finalmente, busque oportunidades de reconciliação. Mantenha-se aberto ao diálogo e à restauração do relacionamento, se possível, agindo sempre com gentileza e respeito. Sei que não é fácil orar por alguém que te machucou profundamente. Pode parecer um caminho desafiador, mas é um dos mais recompensadores que você pode trilhar. Assim como Saulo encontrou uma nova vida, através da oração e da obediência, você também pode experimentar uma transformação radical em seus relacionamentos. A oração não apenas muda os outros, mas também muda você, dando-lhe uma nova perspectiva e uma paz duradoura. Portanto, se você sente que há alguém em sua vida com quem precisa se reconciliar, não perca a esperança. Comece a orar por essa pessoa hoje. Confie no poder transformador da oração e permita que Deus trabalhe em seus relacionamentos, transformando até os mais quebrados em testemunhos vivos de seu amor e graça. Com Deus, não há relacionamento que não possa ser curado e nenhum coração que não possa ser transformado. Permita que a oração seja seu guia para uma vida cheia de paz, amor e reconciliação. Número 6. A oração que reverte sentenças de morte. Às vezes, a vida nos coloca diante de momentos em que as notícias parecem selar nosso destino. Imagine receber um diagnóstico médico terminal, enfrentar uma perda financeira irreparável ou ver um relacionamento querido desmoronar. Nesses instantes de desespero, é fácil sentir que não há saída, que tudo está perdido. Mas é nesses momentos que a oração entra em cena, trazendo uma luz de esperança, mesmo nas situações mais sombrias. Considere a história do rei Ezequias. Em Isaías 38, vemos um líder enfrentando uma sentença de morte. Apesar de ser um rei justo, que andava com Deus, Ezequias recebe a notícia devastadora de que seus dias na terra estavam contados. A desesperança poderia tê-lo consumido, mas em vez disso, Ezequias vira o rosto para a parede e faz uma oração sincera a Deus. Seu clamor não é apenas pela vida, mas também pela sua integridade e relação com o Senhor. Esse ato de fé e humildade demonstra que mesmo quando tudo parece perdido, a oração pode reverter as sentenças mais definitivas. Deus ouve sua oração, vê suas lágrimas e acrescenta 15 anos à sua vida, mudando completamente o destino que parecia inalterável. A oração tem um poder transformador que vai além das circunstâncias visíveis. O Salmo 118 reafirma essa confiança. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Essa declaração de fé revela uma certeza na capacidade de Deus de transformar o que parece impossível. Quando oramos, não apenas expressamos nossos desejos, mas também nos alinhamos com a vontade divina, permitindo que Deus atue em nossas vidas de maneiras surpreendentes. A história de Ezequias não é o único exemplo de como a oração pode mudar destinos.
No livro de Jonas, vemos como a oração dos habitantes de Nínive leva Deus a reconsiderar sua sentença de destruição. Jonas 3:10 diz: "E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez." Aqui, a oração e o arrependimento coletivo não apenas salvaram uma cidade inteira, mas também demonstraram o poder da oração para transformar até os inimigos mais ferrenhos. Essas histórias nos convidam a refletir sobre nossas próprias vidas e sobre as sentenças que sentimos que nos foram impostas. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece insuperável, onde tudo indica que o fim está próximo. Nesses momentos, lembre-se de que a oração não é apenas um pedido, mas uma declaração de fé de que Deus pode fazer o impossível. É um convite para não desistir, para continuar acreditando, mesmo quando as circunstâncias parecem definitivas. A oração age como uma chave que pode abrir as portas mais fechadas. Imagine uma ampulheta sendo invertida. Quando parece que o tempo está se esgotando, a oração pode lhe dar mais tempo, mais oportunidades para experimentar a misericórdia e o amor de Deus. É como uma tempestade que se dissipa quando elevamos nossas vozes em oração, permitindo que as nuvens se abram e o sol volte a brilhar em nossas vidas. Para aplicar isso à sua vida, não se renda às sentenças negativas. Leve suas preocupações e medos a Deus em oração, confiando em seu poder transformador. A atitude do seu coração é crucial. Aborde a oração com humildade e sinceridade, reconhecendo sua dependência de Deus. A persistência na oração, mesmo quando não vê respostas imediatas, é uma demonstração de fé ativa e confiança na soberania divina. Lembre-se de que Deus valoriza a honestidade e a profundidade do nosso clamor. Ezequias demonstrou um coração contrito, e Deus respondeu à sua fervorosa oração. Não importa o quão fortes sejam as correntes que o prendem ou quão repetitivos sejam os ciclos negativos em sua vida, a oração pode quebrar essas correntes e abrir caminho para uma nova vida cheia de bênçãos e propósito. Portanto, se você está enfrentando uma sentença que parece definitiva, não perca a esperança. Ore com fé e confiança, sabendo que Deus está no controle e que seu poder pode reverter qualquer destino. Permita que a oração seja seu refúgio e sua força, e você verá sua vida ser transformada de maneiras que nunca imaginou, reafirmando que, com Deus, tudo é possível. Número 7. A oração que move o coração de Deus. Às vezes, enfrentamos situações que parecem estar fora do nosso controle, onde as decisões e ações de outros parecem definir nosso destino. Nesses momentos, a oração intercessora e sincera torna-se uma ferramenta poderosa que não apenas nos conecta com Deus, mas também tem o potencial de mover seu coração e transformar realidades. Você já sentiu que uma oração sua mudou algo fundamental em sua vida ou na vida de outra pessoa? Isso reflete o incrível poder da oração para influenciar as decisões divinas e trazer mudanças significativas. Moisés é um exemplo perfeito de como a oração pode mover o coração de Deus. Em Êxodo 32:11, vemos o povo de Israel caindo no pecado ao adorar um bezerro de ouro. Deus, enfurecido, planeja destruir Israel e começar de novo com Moisés. No entanto, Moisés não aceita esse destino. Em vez disso, ele se volta a Deus em uma oração fervorosa, apelando ao caráter de Deus e lembrando-o das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Sua intercessão não apenas demonstra seu profundo amor e compromisso com o povo, mas também prova que nossas orações podem impactar diretamente as ações de Deus. Deus ouve e reconsidera sua decisão, mostrando misericórdia e evitando a destruição de Israel. Essa história nos ensina que a oração intercessora, quando sincera e baseada na verdade,
pode mudar o curso de eventos aparentemente inevitáveis. A Bíblia também nos garante que a oração de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. Tiago 5,16 nos diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Este versículo destaca a importância de viver uma vida íntegra e justa para que nossas orações tenham o máximo impacto. Não se trata da quantidade de palavras, mas da sinceridade e retidão com que oramos. Quando nossa vida está alinhada com os princípios de Deus, nossas orações refletem essa pureza e tornam-se mais poderosas para influenciar as circunstâncias e as decisões divinas. Além disso, Crônicas 7 nos dá uma orientação clara sobre como nossas orações podem transformar não apenas nossas vidas, mas também comunidades inteiras. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa promessa divina nos incentiva a ser persistentes na oração, a buscar a humildade e a transformar nossas vidas para que nossas orações sejam ouvidas e respondidas. Lembra-nos de que temos a responsabilidade e o privilégio de sermos intercessores, não apenas por nós mesmos, mas também pelos outros, contribuindo para o bem-estar e a cura de nossas comunidades. A oração intercessora é como um advogado defendendo um inocente diante de um juiz. Moisés age como esse advogado, defendendo Israel e apresentando seu caso com fervor e convicção. Da mesma forma, nossas orações intercessoras abrem portas que antes pareciam fechadas, permitindo que a graça e a misericórdia de Deus fluam em situações difíceis. É uma demonstração de fé ativa, onde confiamos que Deus pode fazer o impossível e mudar o curso de nossas vidas e das pessoas ao nosso redor. No dia a dia, somos chamados a interceder pelos outros, a orar por aqueles que estão em necessidade, enfrentando desafios ou passando por momentos difíceis. Acreditar no impacto de nossas orações significa reconhecer que nossas palavras têm peso e que Deus valoriza e responde ao nosso clamor sincero. Não importa o tamanho da situação, nossas orações podem trazer cura, restauração e perdão. Participar da oração intercessora é uma responsabilidade e um privilégio que Deus nos deu. Ao orar pelos outros, tornamo-nos colaboradores em sua obra, ajudando a moldar e transformar o mundo através de nossas ações e palavras. Manter uma vida íntegra e justa amplifica o alcance de nossas orações, tornando-as mais eficazes e alinhadas com a vontade divina. Portanto, se você já se sentiu impotente diante das decisões ou ações de outros, lembre-se do poder da oração intercessora. Tome a iniciativa de orar por aqueles ao seu redor. Confie que Deus ouve e responde, e veja como seu coração se move para trazer mudanças positivas e significativas. A oração não apenas transforma nossas circunstâncias, mas também fortalece nosso relacionamento com Deus, enchendo-nos de esperança e confiança em seu poder e misericórdia. Confie que, por meio da oração, você pode influenciar o coração de Deus e ser parte de seu plano divino para transformar o mundo. Permita que suas orações sejam uma fonte de mudança, cura e reconciliação, sabendo que com Deus tudo é possível. Número 8. A oração que transforma o medo em coragem. Às vezes, o medo nos paralisa, impedindo-nos de avançar e cumprir o que Deus tem para nós. Você já se sentiu preso pela ansiedade, sem saber como enfrentar um desafio que parece grande demais? É nesses momentos que a oração pode ser a ponte que transforma esse temor em uma coragem que vai além do natural. Pense em Jesus no Monte das Oliveiras. Em Lucas 22:39, vemos Jesus enfrentando uma angústia imensa antes de ser preso.
Seu coração está cheio de medo, seu suor é como gotas de sangue, mas em meio a essa tormenta emocional, ele se retira para orar. Sua oração não é apenas um pedido de força, mas uma entrega total à vontade de Deus. Após orar, Jesus se levanta decidido, pronto para enfrentar seu destino com uma coragem sobrenatural que só pode vir de uma conexão profunda com o Pai. O Salmo 34 nos traz uma promessa poderosa. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Esse versículo nos lembra que a oração é o meio pelo qual entregamos nossos medos a Deus, confiando que Ele nos libertará. Não se trata apenas de pedir ajuda, mas de estabelecer uma relação de confiança, onde sabemos que Deus ouve e responde. Quando oramos, não apenas expressamos nossos temores, mas também afirmamos nossa fé no poder e na misericórdia de Deus para transformá-los. Em Timóteo 1:7, somos assegurados, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa verdade nos dá a certeza de que dentro de nós habita uma coragem que não é nossa, mas divina. A oração ativa esse espírito de poder, permitindo-nos enfrentar qualquer desafio com confiança e força que vão além de nossas capacidades humanas. Não se trata de eliminar o medo, mas de transformá-lo em uma coragem que só Deus pode proporcionar. Imagine que o seu medo seja como uma tempestade escura e violenta. A oração é a luz que atravessa as nuvens, dissipando a escuridão e trazendo clareza e calma ao seu coração. É como se a oração acendesse uma luz interna que te guia, ajudando-te a enxergar o caminho adiante quando tudo ao redor parece incerto. A coragem sobrenatural não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele, confiando que Deus está contigo a cada passo do caminho. Aplicar isso na sua vida significa enfrentar seus medos com uma oração constante e sincera. Identifique os gigantes que te impedem de avançar e leve-os a Deus em oração, confiando que Ele pode te dar a força necessária para superá-los. A oração te equipa com uma confiança inabalável, permitindo que você tome decisões ousadas e dê passos firmes à frente, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Os resultados de transformar o medo em coragem por meio da oração são profundos. Você experimenta uma paz interior que te liberta do peso do temor e se torna um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Sua coragem pode inspirar outros a buscar essa força divina, criando um ciclo de fé e coragem que impacta sua comunidade e vai além. Lembre-se de que Deus valoriza a honestidade e a profundidade do seu clamor. Assim como Ezequias demonstrou um coração contrito em suas orações e recebeu uma extensão de vida, você também pode ver como suas orações sinceras movem o coração de Deus, trazendo mudanças e bênçãos inesperadas. A oração não só te transforma, mas também influencia o mundo ao seu redor, demonstrando que com Deus nenhuma situação é difícil demais para ser enfrentada. Portanto, se você está enfrentando medos que te paralisam, não desista. Eleve sua voz em oração, confie na promessa de Timóteo e permita que Deus transforme seu medo em uma coragem sobrenatural. Com cada oração, você fortalece seu espírito e se alinha mais ao poder e ao amor divinos, preparando-se para enfrentar qualquer desafio com confiança inabalável e uma fé renovada. Com Deus, você pode transformar seus temores em testemunhos de coragem e fé, vivendo uma vida cheia de propósito e ousadia. Número 9. A oração que muda, não apenas circunstâncias, mas corações. Às vezes, focamos tanto em mudar nossas circunstâncias externas que esquecemos que a verdadeira transformação começa dentro de nós. Imagine enfrentar uma situação difícil, uma doença, uma perda, um relacionamento quebrado. É natural desejar que essas circunstâncias mudem, mas o que acontece quando a mudança mais profunda que você precisa é interna?
A oração não apenas tem o poder de alterar nossas realidades externas, mas também pode transformar profundamente nossos corações e mentes, alinhando-nos com a vontade e o caráter de Deus. Pense no Salmo 51:10, onde Davi, após seu pecado com Batseba, clama: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto." Aqui, Davi não apenas pede perdão, mas uma renovação total de seu ser. Este é um exemplo poderoso de como a oração pode ir além de pedir mudanças no mundo exterior e focar em uma transformação interior. É um pedido para que Deus molde nosso caráter e nossas atitudes, permitindo que sua graça trabalhe nas profundezas do nosso ser. Muitas vezes, em nossas orações, buscamos soluções rápidas e mudanças imediatas em nossas circunstâncias. Queremos que nossas dores desapareçam, que nossos relacionamentos sejam restaurados ou que nossas dificuldades financeiras sejam resolvidas. No entanto, a verdadeira paz e mudança duradoura vem quando permitimos que Deus transforme nosso coração. Romanos 12:2 nos exorta: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Isso significa que a oração nos convida a uma renovação mental e espiritual, afastando-nos dos padrões mundanos e adotando uma perspectiva divina. Ao renovar nossa mente, começamos a ver o mundo e nossas vidas pelos olhos de Deus, o que nos permite viver de uma maneira que reflete seu amor e propósito. Ezequiel 36:26 nos oferece uma promessa impressionante: "E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo." Essa renovação não é superficial. É uma transformação completa que nos capacita a viver de acordo com os caminhos de Deus. A oração é o meio pelo qual nos entregamos a essa transformação. Ao orar, permitimos que Deus trabalhe em nós, limpando nossas imperfeições e fortalecendo nosso espírito. É um processo contínuo de crescimento e alinhamento com sua vontade, que nos leva a viver vidas mais plenas e significativas. A metáfora do oleiro e do barro é muito ilustrativa nesse contexto. Deus, como oleiro, molda e forma nosso caráter através da oração e da reflexão. Quando levamos nossas orações a Ele, estamos colocando nossas vidas em suas mãos, permitindo que Ele nos molde segundo seu projeto perfeito. Da mesma forma, a oração pode ser vista como a luz que dissipa a escuridão do medo e da incerteza, transformando nossa perspectiva e nos enchendo de esperança e confiança. Aplicar essa verdade em nossa vida diária significa que devemos buscar não apenas mudar o externo, mas também focar na renovação do nosso coração. Isso implica ser honestos em nossas orações, reconhecendo nossas fraquezas e permitindo que Deus trabalhe nessas áreas. É pedir a Deus que revele as partes de nós que precisam ser transformadas e confiar que Ele tem o poder de fazê-lo. Ao fazer isso, não apenas experimentamos uma mudança pessoal, mas também influenciamos positivamente nossos relacionamentos e nosso ambiente. A transformação do coração através da oração nos capacita a viver de acordo com o propósito de Deus. Ela nos liberta de atitudes negativas, nos enche de amor e nos dá uma nova perspectiva sobre a vida. Ao nos alinharmos com sua vontade, nosso relacionamento com Deus se fortalece e nossa capacidade de enfrentar desafios com fé e confiança aumenta. Essa mudança interior é a base sobre a qual nossas vidas são construídas, permitindo-nos viver de uma maneira que busca não apenas nosso bem-estar, mas também o dos outros. Portanto, se você sente que precisa de uma mudança profunda, comece orando por uma transformação interna. Peça a Deus que renove seu coração e seu espírito e confie que Ele está trabalhando em você para torná-lo mais parecido com Ele. Permita que a oração seja o caminho para uma vida transformada, onde você não apenas veja mudanças em suas circunstâncias, mas também na maneira como pensa, sente e age.
Com cada oração, você está convidando Deus a moldar seu coração, permitindo que você viva com uma fé renovada e um propósito claro, refletindo seu amor e sua glória em todos os aspectos da sua vida. Número 10. A oração que quebra as correntes da vergonha e da culpa. Às vezes, você se encontra carregando um peso invisível de vergonha e culpa que o impede de avançar e aproveitar a vida. É como usar roupas manchadas que ninguém mais pode ver, mas que você sente profundamente no coração. Esses sentimentos paralisantes podem nos fazer sentir indignos e afastados de Deus e das pessoas ao nosso redor. No entanto, há uma maneira de se libertar dessas correntes por meio da oração, encontrando perdão e restauração em Deus. A promessa de Deus é clara em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Este versículo nos garante que a confissão sincera em oração não só traz perdão, mas também uma limpeza completa de nossas falhas. Não se trata apenas de se livrar do sentimento de culpa, mas de receber uma nova identidade em Cristo, livre das amarras do passado. Quando nos aproximamos de Deus com humildade e sinceridade, Ele nos oferece uma liberdade que vai além do que podemos imaginar. Hebreus 4:16 nos convida a cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Isso significa que podemos orar sem medo, sabendo que Deus nos recebe com amor e compaixão. Não estamos sozinhos em nossas lutas. Podemos apresentar nossas cargas diretamente a Ele e receber o suporte necessário para superar a vergonha e a culpa. A oração torna-se um refúgio onde podemos deixar nossas cargas e encontrar a força para seguir em frente. A transformação que a oração traz é como trocar roupas sujas por vestes novas e limpas. A vergonha e a culpa são como um peso que nos sobrecarrega, mas ao orar, entregamos esse peso a Jesus. Ele cuida de nos purificar e nos dar uma nova identidade, permitindo que vivamos livres e confiantes. É como se a oração abrisse uma porta em um quarto escuro, permitindo que a luz entre e dissipe as sombras do medo e da insegurança. Aplicar isso em nossa vida significa ser honestos com Deus sobre nossas falhas e realmente desejar uma transformação interna. Não se trata apenas de pedir que nossas circunstâncias externas mudem, mas de pedir a Deus que renove nosso coração e mente. Ao fazer isso, começamos a viver na liberdade que Ele nos oferece, deixando para trás as correntes da culpa e da vergonha. Essa renovação nos capacita a perdoar os outros e romper ciclos de ressentimento, criando um ambiente de paz e cura tanto para nós quanto para aqueles ao nosso redor. Viver em renovação significa adotar uma nova identidade em Cristo. Não somos definidos pelos nossos erros, mas pelo amor e pela graça de Deus. Ao aceitar essa mudança, nos afastamos de pensamentos negativos e abraçamos uma mentalidade de perdão e esperança. Isso não apenas melhora nosso relacionamento com Deus, mas também nossas relações com os outros, permitindo-nos interagir com maior compaixão e compreensão. Portanto, se você se sente preso pela vergonha e pela culpa, não perca a esperança. Aproxime-se de Deus em oração, confesse suas falhas e permita que Ele transforme seu coração. A oração não apenas muda suas circunstâncias externas, mas também renova seu espírito, dando-lhe a liberdade e a confiança para viver plenamente. Com cada oração, você está convidando Deus a limpar seu coração e lhe dar uma nova vida cheia de amor, paz e propósito. Permita que a oração seja seu caminho para uma vida livre das correntes da vergonha e da culpa e experimente a libertação e a restauração que somente Deus pode oferecer. Número 11. A oração que converte fracassos em triunfos. Às vezes você se encontra enfrentando momentos em que sente que tudo o que tentou fracassou.
Talvez tenha perdido um emprego, um relacionamento importante ou cometido erros que o fazem se sentir indigno. Esses fracassos podem deixá-lo com uma sensação de culpa e vergonha, impedindo-o de avançar e aproveitar a vida. Mas há uma esperança poderosa na oração, capaz de transformar esses fracassos em triunfos, permitindo que você cresça e encontre propósito mesmo nas quedas mais profundas. Considere a história de Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Após a ressurreição, Jesus se encontra com Pedro e o restaura depois de sua dolorosa negação. Em João 21:15, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama, dando-lhe a oportunidade de reafirmar seu compromisso e responsabilidade. Este ato de restauração não apenas perdoa Pedro, mas também o capacita a liderar e pastorear suas ovelhas. Aqui vemos como a oração e a intervenção divina podem transformar um momento de fracasso em uma plataforma para um grande triunfo e liderança. A Bíblia nos assegura que, mesmo em nossos fracassos, Deus está trabalhando para o nosso bem. Em Romanos 8:28 lemos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta promessa nos lembra que cada erro e cada queda fazem parte do plano divino para o nosso crescimento e maturidade. Não somos definidos por nossos fracassos, mas pela maneira como Deus os utiliza para nos moldar e nos guiar a um propósito maior. O profeta Miqueias também nos oferece consolo em tempos de derrota. Em Miqueias 7:8 lemos: não se alegre de mim, ó minha inimiga, pois se eu cair, levantar-me-ei. Se me assentar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Este versículo nos encoraja a não ficarmos presos na escuridão do fracasso, mas a confiar que Deus nos levantará e nos guiará para a luz. A oração nos conecta a essa promessa, permitindo-nos nos libertar do peso da culpa e da vergonha, e nos dando a força para nos levantarmos repetidamente. Imagine que seu fracasso é como uma pedra pesada que você tenta carregar, sentindo que não consegue avançar. A oração é como uma mão divina que ajuda a levantar essa pedra, permitindo que você continue seu caminho com uma nova perspectiva e confiança renovada. É como o diamante em formação. Sob pressão e calor, o carvão se transforma em uma pedra preciosa. Da mesma forma, nossos fracassos podem ser o processo que nos refina, transformando-nos em versões mais fortes e resilientes de nós mesmos. Aplicar isso no seu dia a dia significa começar orando sinceramente, entregando seus fracassos a Deus e pedindo que Ele o ajude a enxergar as lições e as oportunidades de crescimento em cada queda. Não se trata apenas de pedir que seus problemas sejam resolvidos, mas de buscar uma transformação interior que o capacite a enfrentar os desafios com coragem e confiança. Ao orar, você está reconhecendo que não precisa enfrentar seus fracassos sozinho, mas que Deus está ao seu lado, disposto a transformar sua dor em triunfo. A confiança no plano de Deus é fundamental para essa transformação. Aceitar que Deus tem uma visão maior para você permite que você solte o peso de seus erros e avance com uma nova esperança. A oração alinha você à vontade dele, dando clareza e direção para seguir em frente. Não importa quantas vezes você tenha caído, Deus está sempre disposto a levantá-lo e guiá-lo para um futuro cheio de propósito e bênçãos. Portanto, se você sente que fracassou, não desanime. Aproxime-se de Deus em oração, confesse seus erros e permita que Ele transforme seu coração e sua mente. Confie que com cada oração, você está dando um passo em direção a uma vida mais plena e significativa. Deus pode converter seus fracassos em testemunhos de sua graça e poder, permitindo que você viva com liberdade e confiança. Lembre-se de que, com Deus, cada queda é uma oportunidade de se levantar mais forte e triunfar com uma coragem sobrenatural que só Ele pode proporcionar. Número 12. A oração que destrói obstáculos espirituais.
Às vezes você sente que há barreiras invisíveis que o impedem de avançar em sua vida espiritual. Essas barreiras podem se manifestar como tentações persistentes, dúvidas que consomem sua fé ou circunstâncias que parecem insuperáveis. É nesses momentos que a oração se torna uma ferramenta poderosa para destruir esses obstáculos espirituais, permitindo que você lute com confiança e experimente a vitória em Cristo. A realidade da batalha espiritual é algo que frequentemente ignoramos. Além do que vemos e tocamos, existe um mundo espiritual cheio de desafios e adversidades. Nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças que buscam nos afastar de Deus. Reconhecer essa verdade é o primeiro passo para nos equiparmos adequadamente. A oração nos conecta a essa realidade invisível, dando-nos a perspectiva e a força necessárias para enfrentar qualquer desafio. Efésios 6:12 nos ensina sobre a armadura de Deus, uma metáfora poderosa que descreve as ferramentas espirituais de que precisamos para nos proteger e lutar nessa batalha. Cada peça da armadura tem um propósito específico. O cinto da verdade nos mantém firmes na fé. A couraça da justiça protege nosso coração. O escudo da fé nos defende contra os ataques do inimigo e o capacete da salvação nos garante que somos redimidos. A oração é uma parte fundamental dessa armadura, atuando como uma conexão constante com Deus que nos fortalece e nos mantém focados em seu propósito. A oração não apenas nos equipa, mas também nos fortalece para enfrentar os desafios mais difíceis. Em Mateus 17:21, Jesus nos diz que certos obstáculos só podem ser superados mediante oração e jejum. Isso nos mostra que a oração intensifica a nossa dependência de Deus, permitindo-nos acessar uma coragem sobrenatural que vai além de nossas capacidades humanas. O jejum complementa a oração, purificando nossa mente e coração para que possamos ouvir melhor a orientação de Deus e agir com determinação e fé. Coríntios 10 também nos lembra que nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas fortalezas podem ser pensamentos negativos, hábitos destrutivos ou qualquer barreira espiritual que nos impeça de avançar. A oração atua como uma espada afiada, derrubando esses obstáculos e nos permitindo avançar com clareza renovada e força inabalável. Não se trata apenas de pedir ajuda, mas de invocar o poder de Deus para transformar nossa realidade espiritual. Imagine que você está no meio de uma tempestade, com ondas gigantes tentando derrubá-lo. A oração é como um farol que ilumina seu caminho, guiando-o através da escuridão e dissipando as nuvens de medo e dúvida. É uma luz que mantém seu foco na vitória que Deus tem reservada para você, lembrando-o de que você não está sozinho nessa luta. A coragem que vem da oração permite que você enfrente cada desafio com confiança, sabendo que Deus está ao seu lado. Aplicar isso em sua vida diária significa fazer da oração uma parte constante de sua rotina. Não espere estar em crise para orar. Torne isso um hábito diário. Identifique os obstáculos espirituais que enfrenta e leve-os a Deus em oração, confiando que Ele tem o poder de destruí-los. Mantenha uma atitude de fé e perseverança, sabendo que cada oração é uma batalha vencida no reino espiritual. A confiança no plano de Deus é essencial para essa transformação. Aceite que, embora nem sempre compreendamos seus caminhos, Ele está trabalhando em nosso favor. A oração nos ajuda a alinhar nossos desejos e objetivos com a vontade de Deus, permitindo-nos viver de acordo com seu propósito. Não se trata apenas de superar obstáculos, mas de crescer em nossa fé e em nosso relacionamento com Deus a cada desafio superado. Portanto, se você sente que há barreiras espirituais que o detêm, não desanime. Arme seu espírito com a armadura de Deus e fortaleça sua vida de oração.
Permita que a oração seja seu refúgio e sua fortaleza, destruindo cada obstáculo e renovando sua confiança em Cristo. Lembre-se de que, com Deus, nenhuma fortaleza é impenetrável e nenhum desafio é grande demais para ser vencido. A oração não apenas muda suas circunstâncias externas, mas também transforma seu coração e mente, levando-o a uma vida de triunfo e vitória em Cristo. Confie no poder da oração para mover o coração de Deus e destruir qualquer obstáculo espiritual que encontrar em seu caminho. Com cada oração, você está participando de uma batalha vitoriosa, respaldado pela promessa de que Deus está com você, fortalecendo-o e guiando-o para a vitória final. Permita-se experimentar a liberdade e a confiança que vem ao saber que com Deus tudo é possível. Número 13. A oração que fortalece a fé em meio à adversidade. Às vezes, no meio das tempestades da vida, você se sente sobrecarregado pelas provas e dificuldades que parecem não ter fim. Talvez você esteja enfrentando problemas financeiros, uma doença, a perda de um ente querido ou conflitos em seus relacionamentos. Nesses momentos, é fácil perder a esperança e sentir que sua fé está enfraquecendo. Mas há uma ferramenta poderosa que pode fortalecer sua fé e mantê-lo firme: a oração. Em Tiago 1 lemos: meus irmãos, tende grande alegria quando passardes por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Mas tenha a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros, sem faltar em coisa alguma. Você já pensou em ver suas provações como uma oportunidade de crescimento? A oração nos ajuda a mudar nossa perspectiva, a enxergar as dificuldades não apenas como obstáculos, mas como momentos de amadurecimento espiritual. Ao orar, entregamos nossas preocupações a Deus e confiamos que Ele está trabalhando em nós para nos aperfeiçoar. Filipenses 4:6 nos exorta: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, sejam as vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você já se sentiu preocupado com algo que parecia estar fora do seu controle? A oração nos convida a levar nossos fardos a Deus, assegurando-nos de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Ao fazer isso, experimentamos uma paz que vai além do que podemos compreender, uma paz que fortalece nossa fé e nos dá tranquilidade para enfrentar qualquer desafio. Abacuque 3:17 nos oferece uma visão inspiradora. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Este trecho nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, podemos encontrar alegria e força em Deus. A oração nos conecta a essa verdade, lembrando-nos de que nossa verdadeira força vem dele, não de nossas circunstâncias. A adversidade é uma parte inevitável da vida, mas não precisa nos definir. A oração é nossa resposta a essas provações, uma maneira de fortalecer nossa fé e manter viva a esperança. Quando oramos, não apenas pedimos ajuda, mas também nos alinhamos com o propósito de Deus, permitindo que Sua vontade guie nossas ações e decisões. Isso nos dá confiança para seguir em frente, sabendo que somos sustentados por uma força maior. Imagine que você está caminhando por um caminho rochoso e íngreme. Cada pedra representa uma provação, mas a oração é a bússola que o guia e a corda que o sustenta. Não importa quão difícil seja o caminho, a oração o mantém focado e fortalecido, permitindo que você avance com determinação e fé. É como se cada oração construísse uma base sólida sobre a qual você pode se apoiar, garantindo que você não desmorone sob o peso de suas preocupações. Aplicar isso em sua vida diária
Significa dedicar tempo à oração, não apenas em momentos de crise, mas como uma prática constante. Estabeleça o hábito de falar com Deus regularmente, compartilhando suas alegrias, suas tristezas e seus desafios. Agradeça pelas bênçãos que você tem e peça orientação nas áreas em que precisa de força. Ao fazer isso, você verá como sua fé se fortalece e como a paz de Deus começa a encher seu coração, mesmo em meio à adversidade. Lembre-se de que você não está sozinho em sua luta. Deus está com você a cada passo do caminho, disposto a ouvir e responder às suas orações. A oração não apenas muda suas circunstâncias externas, mas também transforma seu coração, enchendo-o de uma fé inabalável e uma esperança renovada. Com cada oração, você está construindo um relacionamento mais profundo com Deus, fortalecendo seu espírito e se preparando para enfrentar qualquer desafio com coragem e confiança. Portanto, se você está atravessando um tempo de dificuldade, não desanime. Aproxime-se de Deus em oração, fortaleça sua fé e confie que Ele está trabalhando em sua vida para lhe trazer paz e vitória. Permita que a oração seja seu refúgio e sua fonte de força, e você verá como, com Deus ao seu lado, é possível transformar qualquer adversidade em uma oportunidade de crescimento e triunfo. Número 14. A oração que traz cura e milagres. Às vezes, ao enfrentar doenças ou dores que parecem não ter fim, sentimos um peso esmagador e a falta de esperança. Não é apenas o corpo que sofre, mas também o espírito e as emoções. É natural desejar uma cura completa, ansiando por dias melhores e um retorno à normalidade. Nestes momentos de angústia, a oração se torna uma ferramenta poderosa que pode trazer cura e milagres, oferecendo esperança e restauração. Em Tiago 5,14, somos instruídos: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Esta orientação não apenas destaca a importância de orar pelos enfermos, mas também ressalta o papel da comunidade nesse processo. A oração da fé é essencial, não apenas como um pedido, mas como uma declaração de confiança no poder de Deus para curar. Um exemplo inspirador de cura pela fé está em Mateus 8:13, onde um centurião demonstra uma fé extraordinária. Quando seu servo estava gravemente doente, ele disse a Jesus: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Jesus ficou admirado com a fé do centurião e disse: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Este relato nos ensina que a fé genuína pode tocar o coração de Deus e trazer cura imediata. Marcos 11:24 reforça essa verdade. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. A chave aqui é a combinação de oração e fé. Não se trata apenas de fazer pedidos, mas de crer sinceramente na capacidade de Deus de responder. Essa fé ativa transforma nossa oração em uma ferramenta poderosa para superar barreiras e experimentar milagres em nossas vidas. As metáforas bíblicas também nos ajudam a compreender como essa transformação ocorre. Imagine seu corpo como um solo fértil, onde a oração é como uma semente de cura plantada. Com cuidado e fé, essa semente germina e floresce, trazendo nova vida e saúde. Outra metáfora poderosa é a da luz que dissipa a escuridão. O medo e a doença são como sombras que obscurecem nossa vida, mas a oração é a luz que as elimina, trazendo clareza e paz. Aplicar isso à vida pessoal significa orar com fé e expectativa. Não devemos apenas levar nossos pedidos a Deus, mas também acreditar firmemente que Ele pode e quer curar. Além disso, buscar o apoio de nossa comunidade de fé é crucial.
Convidar outros para orar por nós cria um ambiente de amor e apoio que potencializa nossas orações e nos fortalece espiritualmente. É igualmente importante aceitar a vontade de Deus em todos os momentos. Às vezes a cura pode não vir da maneira que esperamos, mas devemos confiar que Deus tem um plano perfeito para nós. Essa aceitação não significa abandonar nossos desejos, mas confiar que Deus está trabalhando para o nosso bem, mesmo em meio à adversidade. A oração não apenas muda nossas circunstâncias externas, mas também transforma nosso coração e mente. Ao orar, deixamos para trás a culpa e a vergonha, encontrando perdão e restauração em Deus. Isso nos permite avançar com liberdade e confiança, sabendo que somos amados e cuidados pelo Criador do universo. Portanto, se você está enfrentando uma doença ou dor, não perca a esperança. Aproxime-se de Deus em oração. Peça cura com fé e confie no poder dele para transformar sua vida. Permita que a oração seja seu refúgio e sua força, e você verá como Deus realiza milagres em sua vida, trazendo cura, paz e uma esperança renovada. Lembre-se de que com Deus tudo é possível e nenhum obstáculo é grande demais para o seu amor e poder. Número 15. A oração que nos transforma e nos aproxima de Deus. Às vezes, na rotina diária, esquecemos o quão profunda pode ser nossa conexão com Deus por meio da oração. Não se trata apenas de apresentar nossas necessidades, mas de estabelecer uma comunicação genuína e constante com o Criador. A oração é nossa conversa íntima com Ele, onde compartilhamos nossos pensamentos, medos, alegrias e aspirações. É nesses momentos de intimidade que cultivamos um relacionamento profundo e significativo com Deus, permitindo que Ele entre em cada aspecto de nossas vidas. Em Coríntios 3,18 lemos: "E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem." Esse versículo revela que, ao contemplarmos Deus por meio da oração, somos transformados à sua imagem. A oração nos permite refletir sua glória em nossas vidas, moldando nosso caráter e alinhando nossas ações à sua vontade. É um processo contínuo de santificação, onde cada palavra e cada pensamento dirigido a Deus contribuem para a nossa transformação pessoal. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Nos encoraja o Salmo 37,4. Quando encontramos alegria em Deus, nossas prioridades e desejos se alinham com os dele. A oração torna-se um ato de prazer e devoção, onde não buscamos apenas respostas, mas ansiamos por estar em sua presença. Esse deleite nos leva a uma dependência mais profunda, confiando que Deus sabe o que é melhor para nós e que suas promessas são verdadeiras. Em Tiago 4,8, somos convidados: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. A oração remove as barreiras que nos separam de Deus, permitindo-nos uma proximidade que transforma nossas vidas. Ao nos aproximarmos dele, experimentamos seu amor e misericórdia de maneira tangível. Essa proximidade não só fortalece nossa fé, mas também nos dá a paz e a confiança necessárias para enfrentar qualquer desafio. A oração nos une mais a Deus, fazendo com que sua presença seja constante em nosso dia a dia. A metáfora do espelho em Coríntios é poderosa. Contemplar Deus em oração é como olhar-se em um espelho que reflete sua glória em nós. Cada oração é uma oportunidade para nos enxergarmos por meio dos olhos dele, reconhecendo nossas forças e áreas a melhorar. Essa reflexão nos motiva a continuar crescendo e nos aproximando mais de sua imagem, vivendo uma vida que honre seu nome. Outro exemplo significativo é a metáfora do oleiro e do barro. Deus, como oleiro, nos molda e dá forma por meio da oração. Rendemo-nos à sua vontade, permitindo que ele nos transforme de acordo com seu projeto perfeito.
Essa entrega nos leva a uma maior dependência e confiança em Deus, sabendo que Ele tem o controle de cada aspecto de nossas vidas. Aplicar isso à nossa vida pessoal significa estabelecer um tempo devocional diário, dedicando momentos específicos para oração e meditação na Palavra de Deus. É um convite para buscar sua presença, não apenas em momentos de necessidade, mas como uma prática constante que nutre nossa alma. Ao fazer isso, permitimos que Deus nos transforme, nos fortaleça e nos aproxime dele a cada dia. Aceitar a transformação que Deus deseja fazer em nós nos liberta de velhos hábitos e pensamentos negativos, permitindo-nos viver com uma nova identidade em Cristo. Não somos definidos por nossos erros ou limitações, mas pelo amor e pela graça de Deus. A oração nos ajuda a lembrar dessa verdade, mantendo-nos focados em seu propósito e nas bênçãos que Ele reservou para nós. Portanto, se você sente que precisa se aproximar mais de Deus, não hesite em fazer da oração uma prioridade em sua vida. Converse com Ele de coração aberto, busque sua presença e permita que seu amor transforme cada aspecto do seu ser. A oração não apenas muda nossas circunstâncias externas, mas também nos transforma internamente, aproximando-nos mais de Deus e fortalecendo nossa fé. Confie que com cada oração, você está construindo um relacionamento mais profundo e significativo com o Senhor, vivendo uma vida cheia de propósito, paz e esperança. Ao longo deste percurso, vimos como a oração é muito mais do que palavras. É uma ferramenta poderosa que pode abrir portas, quebrar correntes e transformar corações. Desde converter fracassos em triunfos até curar relacionamentos e fortalecer nossa fé em meio à adversidade, a oração nos aproxima do coração de Deus e nos permite experimentar seu amor e poder em nossas vidas. Agora é o momento de colocar esses princípios em prática. Convidamos você a fazer da oração uma parte essencial de sua vida diária, confiando que Deus pode realizar milagres além do que você imagina. Você está pronto para dar esse passo de fé e ver o impossível se tornar possível? Comece hoje mesmo e permita que a oração transforme sua vida de maneiras surpreendentes. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.